Saudações, povo de Deus! Quero glorificar a Deus pela sua vida, estar em mais um dia, o dia que se chama hoje, compartilhando com vocês o nosso para quem gosta de Bíblia. Queria te fazer, querido, para iniciarmos o nosso vídeo de hoje, uma indagação, uma pergunta. Em que você tem se alegrado? O que tem trazido esperança, motivação para continuar em meio a esses dias difíceis, esses tempos difíceis em que vivemos? O que tem te alegrado? O que tem trazido alegria ao seu espírito, à sua alma? Alguns se alegram com o carro novo, outros se alegram com a conclusão do curso na faculdade, outros se alegram com o relacionamento perfeito, outros se alegram com a conta bancária recheada, outros se alegram, enfim, em N coisas. Mas eu queria, talvez aqui, confrontar algumas pessoas. A maior de todas as alegrias que Deus almeja que tenhamos é a alegria da esperança na salvação, queridos, no céu. Eu citei alguns exemplos e nada disso é pecado. Não é pecado sentir alegria por conquistas desta vida. É sadio, é até necessário conquistar nesta vida, até porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nos colocou na terra para dominarmos. Lavrai, quando Deus colocou Adão no jardim, dominai, lavrai, fazer multiplicar. Temos que conquistar aqui sim, mas essa não deve ser a nossa maior fonte de satisfação, esperança e alegria, mas sim a esperança do retorno de Cristo. E está tudo conspirando, está tudo acontecendo conforme a Bíblia Sagrada diz. Nós estamos aí vivendo esse clima aí de tensão. O mundo está vivendo em tensão com a pandemia, a Covid-19, coronavírus. Agora já nos veio algumas outras informações, vespas voadoras, agora enxame de gafanhotos, enfim. Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem na Ásia, um mar em sangue, trazendo pavor e pânico para as pessoas. E eu queria, irmãos, te dizer que, na verdade, isto não deve nos trazer tristeza. Você que é cristão e você que ainda não é, atente, queridos, atente para o que está acontecendo, porque são tudo sinais eminentes do retorno de Cristo. Nós não devemos nos entristecer com isto, mas nos alegrar, porque de fato a Bíblia está se cumprindo. Você que é cristão, você que prega a palavra de Deus, não vos atemorizeis, não vos assusteis, mas alegrai-vos e regozijai-vos. Eu estou dando início ao livro, à leitura do livro dos Salmos, e eu queria mencionar para você essa palavra aqui nesta manhã. O Salmo de número 1, o salmista diz que bem-aventurado é o varão, o homem, bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será plantado como árvore junto a correntes de água, que dão os seus frutos na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto eles fizerem prosperará. Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que um vento espalha, diz o texto, a partir do versículo de número 4. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá, diz a Bíblia. Queridos, a Bíblia está convidando, há anos essa palavra está na terra. Deus inspirou os homens a escrevê-la com um meio de nortear o ser humano a conhecer a Deus. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3 diz, e o homem precisa se voltar a Jesus. Às vezes eu prego o evangelho e depois que prego, eu assisto as mensagens que prego e eu sei, sinto que muitas das vezes as mensagens que eu prego são um pouco densas, pesadas. Mas, meu irmão, esta é a mensagem do evangelho, esta é a principal mensagem do evangelho e a igreja precisa atentar para isto. Os pregoeiros do evangelho, os pregoeiros da palavra, os homens que Deus levantou precisam atentar para isto. Não é mais tempo para ficar falando de prosperidade, de consolo, Não, meu irmão, não há mais tempo de ficar passando manteiga na barba do gato. É preciso falar claro, conciso e objetivo para as pessoas, direta e objetiva para as pessoas. Não são assim os ímpios, são com a moinha que o vento espalha, diz a Bíblia. Não subsistirão na congregação dos justos. As pessoas que ainda não atentaram para isso, as pessoas estão vendo as coisas acontecerem, tudo se desenhando para o cumprimento, a completude da volta de Cristo. E as pessoas ainda não se achegaram, não se achegam, o coração ainda continua endurecido, robustecido, embrutecido. Querido, não se chateie, não se zangue, mas eu preciso ser fiel àquilo que a Bíblia ensina e aquilo que a Bíblia manda dizer. Nós somos bem-aventurados sim, mas quando temos comprometimento com Deus, com a sua palavra, com o evangelho. Esta é a maior de todas as alegrias, a alegria da salvação em Cristo. A Bíblia diz, não são assim os ímpios, são como uma moinha que o vento espalha. Salmo de número 1, verso de número 4. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, nem os pecadores prevalecerão. A Bíblia diz no Salmo de número 9, verso de número 17, que os ímpios serão lançados no Seol e todas as gentes que se esquecem de Deus, queridos. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, atente para essa palavra. É a palavra de salvação, é a palavra de arrependimento. Se converta, se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma, porque a Bíblia diz que Ele tem aqueles que a Ele confessam como um particular tesouro, e é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Escrever o seu nome no livro da vida, e eu vou finalizar com Malaquias capítulo de número 3, verso de número 17 e 18. Naquele dia, diz o Senhor, em que preparei, poupá-los-ei como um pai poupa o seu filho que o temem. E então vereis a diferença outra vez entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem, entre os justos e os ímpios, entre os ímpios e os justos, entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Malaquias capítulo 3, 16, 17 e 18. O versículo 16, a Bíblia diz que o Senhor está fazendo um memorial. Não pense, meu irmão, que nada foge ao conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nada oculto que não venha a ser revelado. Aos Hebreus capítulo 4 e 13, nenhuma criatura está encoberta ante o Senhor, porque todos haveremos de dar conta àquele, o Senhor Todo-Poderoso. Todas as criaturas darão conta a Ele. Paulo vai dizer em Romanos 14, versos 11 e 12, por minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e todos darão conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Seja um bem-aventurado, meu irmão, feliz, como diz o salmista. Entregue a sua vida ao Senhor, tenha prazer nas coisas do céu, nas coisas de cima,
Tenha prazer em meditar na lei do Senhor, em buscar ao Senhor e se envolver com o Senhor, em ter intimidade com o Espírito Santo. Deus está separando os seus. Deus está, nesses últimos dias, acirrando, fechando o cerco. Está se cumprindo, meu irmão, está tudo aí desenhado. Infelizmente, muitas pessoas ainda continuam incrédulas, mas a minha oração para finalizar nesta tarde é que você se convença, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu espírito, na sua alma, e você se arrependa dos seus pecados. Seja feliz, seja um bem-aventurado. Eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus planos, propósitos e projetos. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.